Olá, caríssimos, boa noite a todos. Retomando os nossos protocolos, traremos hoje mais um protocolozinho intrabucal das radiografias panorâmicas, tá certo? Essa que é uma técnica bastante interessante das radiografias panorâmicas, faz elas parte das radiografias intrabucais. O que nós vamos ver sobre elas? A gente vai ver algumas características importantes, tá? Algumas definições, alguns processos e procedimentos que são adotados nessa técnica, tá? Então a origem da panorâmica, né, vem do grego, né, pan e orama, né, quer dizer que tem uma visão global, tá? Uma visão global de toda a arcada, tá certo? Então é uma técnica que possibilita a visualização mais ampla e abrangente das arcadas dentárias e de todas as estruturas ali anexas, tá certo? Então a gente vai ver também uma das características da imagem radiográfica, tá? Eu estou falando aqui da imagem radiográfica. Na radiografia panorâmica, essa técnica produz uma única imagem, né? Ela produz uma única imagem dos dois arcos dentários, né, das estruturas que dão suporte, além das estruturas que estão ali associadas. Outra característica muito importante dessa radiografia é que tem pouca sobreposição de imagem ou quase nenhuma, tá? Então, assim, outra coisa que é bastante interessante na técnica, eu falei no slide anterior sobre a característica da imagem, aqui vou falar um pouco sobre a característica da técnica. Na variação dessa tomografia, ela se baseia no princípio do movimento recíproco da fonte. Ora ele vai fazer o movimento da fonte, ora ele vai fazer o movimento da fonte do paciente, ora ele vai fazer o movimento da imagem e da fonte, tá? Então, assim, há uma reciprocidade ali, onde ele vai ver que o único objeto de interesse, tá, é aqui, nesse princípio tomográfico aqui, onde ele vai circundar, a fonte vai circundar os dois arcos aqui, tá? Ele vai circundar a cabeça do paciente. Então ela tem isso aí como característica principal nessa técnica tomográfica, tá bem? Em relação à posição do paciente, aqui a gente vê o paciente olhando para frente, tá com o suportezinho já na boca, já fazendo ali, mantendo fixos os dentes, né? Os braços bem alinhados, bem seguros, bem firmes, e onde aqui a fonte vai girar em torno do paciente. O filme está posicionado aqui, a fonte de cá, ele vai estar girando em torno da cabeça do paciente, tá certo? Em relação às indicações das radiografias panorâmicas, ela vai fazer a avaliação dos traumatismos. A gente consegue observar um traumatismo aqui, tá? Na mandíbula, né? A gente vai também, nessa técnica, possibilita a localização dos terceiros molares, verifica a localização ou extensão de certas patologias, tá ok? Ela vai acompanhar o desenvolvimento dentário e, no caso, a dentição mista, naquele processo onde o paciente está fazendo a troca dos dentes, tá? Vai fazer a verificação dos dentes retidos, né? Ou resto de raiz, restos radiculares, né? Houve uma extração, mas a raiz não saiu por completa. Então a radiografia panorâmica ajuda bastante nisso, né? Vai avaliar algumas anomalias dentárias, tá certo? Aqui está uma anomalia interessante, né? Onde o dente ele deveria apontar para cima, ele está apontando para o lado. Essa anomalia é bastante interessante, né? Outra indicação interessante também é quando o paciente não consegue abrir a boca, né? O que a gente chama de trismo, tá? Ou casos em que o paciente não tolera ou não está colaborativo dentro com esses exames intrabucais, tá?
Seguindo um pouco aí, vendo um pouco mais de vantagem, tem aí também a ampla visualização dos ossos faciais e dos dentes, né? Tem baixa dose de radiação para o paciente, tem uma pouca distorção e uma pequena sobreposição de imagem, rapidez e facilidade na execução, é lógico, tudo isso com a colaboração do paciente, né? E facilidade no controle de infecções, tá? Em relação às contraindicações, né, e as desvantagens, nesse caso aqui, uma delas, grande desvantagem é quando o paciente não é colaborativo. Vai ter algum momento em que não tem outra alternativa, senão que o paciente fique sedado, né? Lógico, um paciente bem orientado, ele tem 70 a 80% de chance de fazer o exame com sucesso, né? Então essa imagem com menor definição e nitidez não pode substituir totalmente as radiografias intrabucais. E também não deve ser utilizado para detectar cárie, lesões periapicais ou outras lesões periodontais. Tem exames específicos para isso que a gente viu nas aulas passadas. Essa técnica não é indicada para isso, tá? Outras estruturas importantes que podem estar localizadas fora do plano de corte. Então essas são as desvantagens e algumas contraindicações, tá? Aqui um princípio interessante no processo de aquisição, no princípio de aquisição. Quando a gente fala de sistema estacionário de imagem, o feixe de raio-x ele é aberto, é divergente, seja para a fonte de raio-x intrabucal, seja para extrabucal. E isso quando a gente está falando do sistema de imagem estacionário, né? Em relação aos sistemas dinâmicos de imagem, o raio-x já é colimado em forma de leque, seja quando é só com o movimento da fonte, seja com o movimento do filme do paciente, seja com o movimento da fonte do filme, tá? Então esses equipamentos tomográficos eles vão trabalhar com essa parte dinâmica. Ora vai movimentar a fonte e o raio-x, né? A fonte e o filme vai girar em torno do paciente. Então esse é um dos princípios de aquisição das técnicas utilizando sistema dinâmico, tá? A gente já falou sobre o sistema dinâmico de imagem, né? E o princípio tomográfico. A gente vê que na tomografia, tomo quer dizer seção ou corte, a gente vai estar trazendo aqui no plano axial, né? A gente tem um corte em axial, e grafia quer dizer registro ou imagem, né? Então aqui a gente tem uma ilustraçãozinha como é que é feito o princípio de aquisição de imagem nos sistemas dinâmicos, onde a movimentação da fonte do filme. Eu estou com o filme e aqui eu estou com a fonte. E o que vai acontecer? A fonte vai girar em torno da cabeça do paciente, em torno dos dois arcos aí, ó. Olha que beleza, olha que legal. Então essa é a característica principal do sistema dinâmico, ok? Então, meus amigos, por hoje é só. A gente teve uma passada bem rápida sobre os sistemas panorâmicos, né? O intuito nosso aqui é só trazer um pouco de entendimento e não aprofundar mais ainda nas radiografias panorâmicas, né? Mas na frente a gente vai estudar um pouco sobre o aparelho de tomografia, né? Na tomografia Cone-Beam. E aí a gente fala um pouco mais sobre isso. Por hoje é só. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, obrigado.